Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando agora mais 15 minutos, um pouquinho de atraso, tivemos um probleminha técnico, mas graças a Deus nós podemos estar aqui juntos para meditar um pouco na Palavra de Deus, naquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, para falar com a gente, para transformar a nossa vida. Esse tempo é um tempo precioso, um tempo que você abre seu coração para Deus falar com você. E hoje eu quero falar com você sobre as palavras, sobre palavras temperadas, palavras que são de alguma forma condimentadas para que elas possam ser absorvidas pelas outras pessoas. E tem um texto de Paulo, na carta aos Colossenses, que traz uma recomendação a respeito das palavras. E está em Colossenses capítulo 4, versículo 6, e diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não sei se você já ouviu aquela expressão, e muitas vezes acontece isso nos casamentos, em que a esposa normalmente diz para o marido: não é o que você falou, mas é como você falou. Ou seja, muitas vezes a mensagem que é apresentada, a forma como é falada, é uma forma dura, ríspida, áspera, arrogante, e aquilo causa mais dor do que o próprio conteúdo da mensagem. Mais do que aquilo que está se falando, é o como está se falando que faz toda a diferença. E realmente, às vezes a mensagem ela pode ser contaminada pelas nossas emoções. Quantas vezes nós respondemos algo quando estamos irados, quando estamos desconfortáveis, e depois nos arrependemos da forma como a gente falou. Todas as vezes que nós queremos comunicar algo, nós usamos todos os recursos que estão disponíveis para que essa comunicação seja efetiva. E se nós estamos então num momento onde as nossas emoções estão abaladas, é normal, é comum a gente carregar então nossa palavra de emoção, a gente colocar um peso na nossa palavra e de alguma forma ela soar como uma repreensão, ela soar como uma acusação, alguma situação que promova realmente esse desconforto na pessoa que nos ouve. O que Paulo estava dizendo ali é que a nossa palavra deveria ser temperada então com sal. E se nós pensarmos um pouco na própria ideia do sal, que é um tempero universal, o sal na verdade ele não tem sabor, ele tem a propriedade de aguçar o sabor daquele alimento. Ou seja, um alimento que está sem sal, ele é um alimento que não está com o seu sabor ressaltado. Mas quando você coloca o sal, ele traz o sabor do próprio alimento, não é o sabor do sal, mas é o sabor do próprio alimento que é reforçado pelo sal. Se nós pensarmos dessa forma e pensarmos na possibilidade de temperarmos a nossa palavra com sal, talvez a gente esteja realmente colocando uma ênfase no conteúdo, naquilo que a gente está falando, naquilo que nós estamos expressando, e considerando realmente a outra pessoa, considerando o outro que está nos ouvindo. Quantas vezes a forma como a gente fala proporciona então a oportunidade de nós efetivamente comunicarmos. Às vezes nós precisamos trazer uma mensagem dura, uma mensagem difícil, às vezes precisamos trazer uma mensagem triste, às vezes precisamos trazer uma mensagem que frustra demais a pessoa que nos ouve. E se nós temperarmos então essa palavra, essa mensagem, esse conteúdo com um pouquinho de amor, se nós colocarmos então um tempero que é um tempero universal e que pode de alguma forma qualificar aquilo que nós estamos falando, fazer com que aquilo que nós estamos falando possa alcançar realmente o coração da pessoa que nos ouve. Se assim nós fizermos, com certeza nós conseguiremos transmitir a mensagem. E a pessoa que estará conosco, mesmo que ouça uma mensagem dura, ela não se sentirá ofendida, ela se sentirá respeitada, ela se sentirá acolhida, ela se sentirá que era importante realmente comunicar, mas que ela também é uma pessoa importante, que ela é uma pessoa considerada, relevante nessa conversa, nesse diálogo. Quando fazemos assim, nós consideramos os outros. Como Paulo diz aqui, ainda nesse versículo, ele diz, para que saibam como responder a cada um. Afinal, cada uma das pessoas que se aproximam de nós, são oportunidades que nós temos de abençoar a vida dessas pessoas. Já pensou nós estragarmos tudo pela nossa forma de falar? Pela maneira como nós falamos? Pela nossa rispidez, pela nossa arrogância, pela nossa ira, pelo nosso cansaço?
talvez a gente deva sempre se preocupar. Ao comunicar algo, pensar no outro. Ao comunicar algo, tentar alcançar o coração do outro. Ao falar algo, tentar, de alguma forma, temperar essa palavra, essa mensagem, esse conteúdo, de forma que o outro possa digerir realmente isso, para que ele possa receber realmente isso. Jesus sempre fez assim. Quantas vezes Jesus surpreendeu nas suas palavras quando ele se dirigia a pessoas, inclusive os pecadores. Aliás, de uma forma bastante interessante, Jesus sempre acolheu os pecadores e falava de maneira que eles queriam ouvir. Jesus tinha no seu ministério uma característica tremenda. Os pecadores buscavam Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar, porque a mensagem dele, mesmo que era uma mensagem que falasse contra o pecado, era uma mensagem que acolhia. Era uma mensagem temperada, era uma mensagem que demonstrava amor. De fato, Jesus muitas vezes foi mais duro com outras pessoas, mas porque aquelas pessoas talvez não estivessem interessadas realmente em ouvir a mensagem. Mas e nós? Será que nós não podemos, então, temperar a nossa palavra? Como diz o texto, temperar com sal. Temperar de uma forma que o conteúdo possa ser enfatizado. E não as nossas emoções. Não muitas vezes aquilo que está nos incomodando. Mas se considerar realmente o outro, pensar realmente no outro, se preocupar efetivamente com o outro. Se assim nós temperarmos, então, a nossa palavra, a nossa mensagem, nós seremos pessoas agradáveis. É ruim comer uma comida sem sal. É ruim comer uma comida com tempero exagerado. Mas se ela estiver com sal, se ela for saborosa, todo mundo quer comer. Todo mundo quer ouvir uma palavra boa. Todo mundo quer ouvir uma palavra, uma pessoa agradável. Todo mundo quer ouvir até mesmo um discurso, que seja um discurso que cai no nosso coração em paz, que trabalha no nosso coração, que envolve o nosso coração, que considera cada um de nós. Que seja assim então a sua palavra. Que você possa temperar com amor a sua palavra, com esse sal, e você possa fazer a diferença nos seus relacionamentos. A mensagem que você quer passar, seja em qual for a situação, precisa alcançar o coração do outro. Mas o tempero elimina as barreiras. O tempero faz com que essa mensagem realmente chegue no objetivo dela. Faça isso. Use os seus lábios, as suas palavras, as suas mensagens para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina até mesmo a falar com as outras pessoas. Quantas verdades do Senhor foram ditas com amor, com mansidão, e verdades até mesmo duras que nos levavam a um posicionamento, a um arrependimento, a uma transformação. Mas sempre olhamos, ó Deus, a sua mensagem, a sua palavra carregada de amor, a sua mensagem, a sua palavra carregada com uma preocupação com cada um de nós. O nosso coração se abriu para ouvir a sua mensagem, a tua palavra. Que nós possamos fazer assim com as outras pessoas, seja qual for o conteúdo que queremos transmitir, que a gente considere o outro, que a gente se preocupe com o outro, que a gente ame o outro, que a gente se dedique ao outro, se dedique a essa mensagem, que a gente tempere ela com sal, para que ela possa alcançar o objetivo. Nosso objetivo não é demonstrar razão, ou diminuir as outras pessoas, ou ofender, ou oprimir, ou ganhar pelo grito, de forma nenhuma. Que a nossa palavra seja diferenciada. Que sejamos reconhecidos nas nossas conversas, nas nossas ministrações, nos nossos conselhos. Que sejamos reconhecidos como pessoas que têm sabedoria ao falar, que sabe como comunicar, que tempera com sal cada uma das palavras. Deus, abençoa a nossa vida para a gente ser uma bênção, para a gente fazer a diferença. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa casa. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.